O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei, então, perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são apenas preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna a pessoa impura não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas estas coisas, mas saem de dentro. E são elas que tornam a pessoa impura. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nesse 22º domingo do tempo comum, iniciando o mês de setembro, justamente no dia 1º, conhecido também na Igreja Católica como o mês da Bíblia, nós estamos retomando a leitura do Evangelho de Marcos.
Nós tivemos uma parada de 5 semanas, 5 domingos, onde a igreja nos colocou o capítulo 6 inteiro de São João, iniciando com a partilha do pão para todos, que é o desejo de Deus para todos, e nos colocou a reflexão, cada domingo um pedaço, sobre o discurso que Jesus, mostrando que o desejo de Deus é que a gente mastiga a carne e o sangue de Jesus para poder se apoderar do seu ensinamento, do seu nome, do seu projeto e vivermos ele na nossa vida. A explicação que eu fiz domingo passado, inclusive deixei também gravada. Agora, a partir de hoje em diante, nós vamos retomar a leitura de Marcos, vai pular várias partes, infelizmente, não tem outro jeito, senão não cabe na liturgia, e vamos até o 34º domingo do tempo comum, onde nós vamos terminar com a festa de Cristo Rei, aprofundando, refletindo sobre o projeto de Jesus, o ensinamento de Jesus, o exemplo de Jesus, porque a nossa fé, como disse o Concílio Vaticano II, não se baseia sobre a Bíblia, mas se baseia sobre 4 livros que estão na Bíblia, que chamamos o Evangelho, que para nós agora é Jesus, que é o fundamento da nossa vida. O tema que a igreja propõe nessa leitura de hoje é exatamente para a gente tentar entender e descobrir a diferença entre religião, com todas as práticas religiosas que todos os grupos que participam de uma religião criam, acrescentam, inventam. Isso é obra nossa. A religião é a busca nossa para nos ligarmos, religião, para nos ligarmos a Deus. É a busca do ser humano para encontrar Deus. Muitas vezes encontro Deus falso, mas colocando para ele como sendo o verdadeiro Deus, mas enganoso. Aí, a outra coisa que nós precisamos comparar, a religião é a nossa busca de Deus. Aí a igreja nos apresenta, através da Sagrada Escritura, aquilo que nós chamamos a revelação. A revelação. É Deus que aos poucos vai se mostrando e vai entrando devagarzinho no ser humano para mostrar para ele quem é o único verdadeiro Deus. Revelar, mostrar. Ação que vem do próprio Deus. A religião é a busca nossa para encontrar Deus. E é por isso que nós criamos tantas religiões, tantos cultos, tantos ritos, tantas tradições. Religião é nossa, obra nossa. Revelação é Deus que nos ama tanto, que somos seus filhos, que quer nos mostrar devagarzinho, e é por isso que iniciou lá na criação, com a história do povo todo de Israel, e que Deus vai aos poucos se revelando ao povo, para eles conhecerem quem é o único e verdadeiro Deus. Mas na maioria das vezes o povo busca na religião o que ele pensa de Deus. A revelação definitiva, última e permanente de Deus para nós foi através do seu Filho Jesus Cristo, narrado, contado para nós no Santo Evangelho, escrito em 4 modalidades, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o que nós precisamos fazer é descobrir o que Deus quer de nós. E nós temos hoje, graças a Deus, porque mandou o seu Filho Jesus Cristo, que viveu no meio de nós, como nós chegamos ao conhecimento de Deus, não por nossa cabeça, por nossa sabedoria humana,
leitura de Corinto que estamos fazendo, iniciou já no sábado, vai continuar essa semana. Mas por aquilo que Deus, que se encarnou, que é a base da nossa fé, a encarnação de Jesus, aquele que trouxe para a nossa mensagem definitiva quem é o único e verdadeiro Deus. E quando nós descobrimos, através do ensinamento de Jesus, quem é o único verdadeiro Deus, nós vivemos no seu projeto do reino de Deus. Ou, em outras palavras, como diz Marcos, nós criamos a sociedade e a vida nossa para todos possamos viver em paz uns com os outros. Mas isso ouvindo e praticando aquilo que Deus nos comunicou, que é a revelação de Deus para nós. Para a gente entender um pouco isso, um exemplo simples. Quando a mãe tem uma criança, principalmente a mãe que acompanha muito a criança, que o pai normalmente é pai, mas trabalha fora. Hoje, infelizmente, até a mãe nem pode sempre fazer isso, mas naquilo que nós conhecemos, quando a criança nasce, a criança ela vai fazer aquilo que ela pensa que seja certo. E ela vai fazendo um monte de coisas. Mas aí tem a mãe que vai aos poucos revelar a criança, mostrar a criança. Não, não é assim. É assim. E quando a criança faz coisas, faz cocô e ele quer comer o cocô, não, minha filha, não, meu filho, não é assim, isso é caca. A mãe revela à criança o que é a verdade. Assim a revelação de Deus. Ele se rebaixou, se tornou humano com todos nós para nos mostrar qual é a vontade de Deus, qual é a palavra de Deus revelada para nós. E graças a Deus nós temos o Santo Evangelho, que é o principal das 3 leituras, as outras 2 leituras ajudam, uma do Antigo Testamento que nos faz lembrar partes importantes que estão no Antigo Testamento, que ainda têm validade, assumidas por Jesus. E depois nós temos a leitura segunda do Novo Testamento, onde Paulo, Tiago e os outros que escreveram as outras cartas e os livros do Novo Testamento querem nos mostrar o projeto de Jesus, principalmente quando teve desvios na sua compreensão. Assim como a leitura de Tiago de hoje. Mas a primeira leitura nossa hoje, agora para tentar entender, a igreja escolheu essa do Deuteronômio, que é mais ou menos, o Deuteronômio ele resume toda a lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento era de 5 livros, chamado Pentateuco. Mas o Deuteronômio, que é o último entre os 5, ele resume mais ou menos o essencial da caminhada do povo, principalmente rumo à terra prometida. E aí ele fala que agora Israel ouve. Mas não só ouvir, simplesmente. Quando fala ouve, significa que precisa colocar em prática. Ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Quais são esses mandamentos? É o mandamento da aliança que Moisés trouxe do Monte Sinai, recebida por Deus, por isso a revelação. É Deus que comunica-se conosco, Deus que se comunicou com o seu povo. E trouxe os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Que é a aliança antiga, que o povo quebrou, não obedeceu. O povo entrou na terra prometida e começou as brigas da terra. Esse pedaço é meu, esse pedaço é seu. Não, esse é meu, e brigas pela terra. Começam as injustiças, começa um odiar o outro, começa um matar o outro, começa um levantar falso. Tudo que Deus tinha falado, eles fizeram o contrário. Em vez de respeitar um ao outro e não matar, matavam. Em vez de respeitar um ao outro e não levantar falso, contava mentiras, enganando. Em vez de obedecer os pais, desobedeciam os pais. Inclusive no Evangelho de hoje faz referência a isso, pedaço que não foi lido, mas em casa vocês depois vão ler, mostrando como a tradição
e a religiosidade fazia com que o povo levasse a sua oferta lá no templo, quando diz Corban, esse é de Deus, e deixava seus pais passando fome e vivendo na miséria. Isso está no texto que não aparece aqui na nossa leitura, mas está no capítulo 7. Portanto, já na nossa primeira leitura, a palavra da Sagrada Escritura, lida hoje, está dizendo: escutem, ouçam o que eu já disse para vocês, os 10 mandamentos. Os 10, não pode mudar isso. Não pode mudar. Essa é a palavra eterna que vai servir para sempre, e sobre esses 10 mandamentos que Jesus Cristo vai construir o seu projeto do reino de Deus, que eles são base. Mas Jesus vai dizer mais depois, acrescentar, dizendo que não basta não dizer que eu não matei, se no seu coração você tem o desejo de matar. Não basta dizer eu não menti, se no seu coração você quer mentir. Não basta isso, você precisa ser mais perfeito. Sejam perfeitos como vosso Pai é perfeito. Essa é a primeira leitura que nos promete, portanto, ser fiel aos mandamentos básicos do Antigo, que estão no Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Depois nós temos a leitura do Evangelho, e a leitura do Evangelho, ela vai mostrar uma discussão e debate que Jesus teve com as autoridades, os fariseus e os doutores da lei, porque ele estava ensinando ao povo para eles aprender a diferença entre as práticas religiosas, os costumes dos antigos, que podem ser necessários, importantes, tudo, mas não são o essencial da vida. E os doutores da lei, os fariseus, pela segunda vez no Evangelho de Marcos, eles vêm da capital, Jerusalém, portanto são doutores da lei de universidade, são graúdos, não é um professorzinho lá na periferia, não, mas alguém doutor, e vieram de Jerusalém para tentar encostar Jesus na parede. Já tinham encostado ele quando vieram a primeira vez, capítulo 3 de Marcos, quando vieram levantar falso, contar mentira, fazer fake news sobre Jesus, dizendo que ele estava ajudando os pobres, curando os doentes pela força do maligno, pela força de Beelzebu. E Jesus vai dizer: aqueles que pecam contra o Espírito Santo são perdidos mesmo, não têm salvação. Referindo-se a eles, levantando falso, levantando mentiras, levantando fake news, escondendo a verdade. E agora na segunda vez. Então a pergunta deles agora é: nós temos na nossa tradição, Jesus insiste muito nessa palavra, tradição. Nós temos costumes, mas quem criou os costumes? Nós, humanos. Por isso a religião cria hábitos, a religião cria costumes. Hoje está criando costumes extraordinários, não deixando nem a pessoa dormir. Direito 8 horas para poder descansar e no outro dia ir trabalhar. Manda levantar à noite, de madrugada para rezar. São costumes, são tradições, e tem muita gente que entra nisso pensando que está agradando a Deus, quebrando a própria lei de Deus do descanso. Mas fazem, e muita gente segue. Tradição está sendo criada por alguns que se acham os donos da verdade. Por isso que precisamos prestar atenção das religiões. As religiões criam costumes que muitas vezes vão até contra a própria criação de Deus, a própria vida. E nós temos o Evangelho para nos ensinar aquilo que é tradição e aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é Evangelho, aquilo que traz a verdadeira vida. Então a discussão agora é aqui. Tinham tradição, e uma tradição boa, em defesa da vida, de antes de comer, é lógico, tem que lavar a mão. Hoje continuamos por questão de saúde. Nós passamos de uma grande pandemia, onde quando chega em casa tem que lavar a mão mesmo, para poder deixar para fora as coisas que talvez tenha pegado na sua mão e não trazer o vírus. Isso costume devemos continuar, sempre, porque isso faz parte da nossa higiene, é muito importante. Mas eles estão falando
que os discípulos não estão seguindo as tradições. E Jesus, ele vai combater dizendo: porque os teus discípulos não seguem a tradição? Olha, insiste na palavra tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos. E aí Jesus vai mostrar a sua hipocrisia. Essa palavra é a palavra-chave que cabe exatamente nos fariseus e nos doutores da lei. E nessa semana que passou, segunda, terça e quarta, nós lemos o texto, capítulo 23 de Mateus, onde Jesus faz o discurso mais forte contra essa raça de gente, fariseus e doutores da lei, chamando eles por 7 vezes: ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Que é uma palavra-chave aqui que Jesus vai dizer: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está bem longe de mim. Porque no seu coração, termina dizendo aqui, é de dentro do coração que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E disse Jesus: todas essas coisas, mas é do coração que sai. Por isso aquilo que entra pela boca, o estômago vai trabalhar isso, e aquilo que não presta, ele vai jogá-lo fora depois na fossa. O que prejudica o ser humano não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai do nosso coração. Isso que cria maldade, isso que cria mal-estar, isso que faz você odiar o outro, isso que faz você tomar atitude para destruir o outro. Nós vivemos isso no nosso Brasil, muito recente, infelizmente. O ódio que foi gerado e continua sendo gerado contra os irmãos. Enquanto o projeto de Jesus é constituído hoje, na segunda leitura, na palavra de Tiago, quando ele disse exatamente isso que acabei de dizer: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, vem de Deus. Por isso que é revelação. É Deus que se revela ao povo, nos mostrando quem Ele é e qual é a sua vontade. E nós temos agora o Evangelho, a parte principal de toda a Sagrada Escritura, como disse o Concílio Vaticano II. Então, todo dom precioso, toda dávida perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, na criação, primeira página da Bíblia, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. E aí ele recomenda: recebei com humildade a palavra, Jesus Cristo, o Evangelho. O Apocalipse chama isso o Evangelho eterno. Aí que se concentra agora a nossa fé. É sobre o Evangelho que se alicerça a nossa fé. E, portanto, continua: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz, esta palavra é capaz de salvar as vossas vidas, as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, não apenas ouvir ou escutar. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, e aqui vai dizer para Tiago em que consiste quando a religião é verdadeira. A religião é nós que fazemos. Mas quando é que a religião é verdadeira? E ele vai citar o eixo central do projeto de Jesus, que está no Evangelho de João, resumido: eu vim para que todos tenham vida. E mais tarde, na última, quando lava os pés dos discípulos, ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para poder construir o meu reino, o reino de Deus, de fraternidade e de paz. Portanto, ele disse: com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai
é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, em suas necessidades, em suas dificuldades, e não se deixar contaminar pelo mundo. Quer dizer, e não fazer as coisas erradas da ganância, da dominação, como disse aqui, da maldade, da imoralidade, dos adultérios, da devassidão, da inveja, da calúnia. Não se deixar contaminar por essas coisas que são frutos nossos humanos. O ódio, a vingança, a maldade, a inveja, o orgulho, são frutos nossos. Não se deixar contaminar por essas coisas, isso é o que não deve fazer, que estão também nos 10 mandamentos: não mate, não roube, não levanta falso, ajuda pai e mãe, estão lá nos 10 mandamentos básicos. E diz, além disso, além de não basta dizer eu não faço mal. Tem gente que vem confessar: eu não fiz nada de mal, não matei, não roubei, não fiz. Não basta. Você vê, para aquele jovem rico, Jesus disse: primeiro obedeça os mandamentos, são os 10 mandamentos. Eu já faço isso, eu não mato, não roubo. Jesus disse: não basta para se salvar, não basta para viver no reino de Deus. Para viver no reino de Deus tem que se abrir para o outro, tem que conviver com o outro, tem que criar fraternidade, tem que viver com amor. Isso lhe custa um sacrifício, mas faço, porque vai ajudar o outro. Não basta dizer eu não mato, não roubo, não faço mal. Jesus está pedindo uma outra coisa: abre o seu coração e estende a mão. E estende a mão para o irmão, e principalmente para o irmão mais necessitado, que aqui está chamando o órfão e viúva, que era a maneira de dizer ajudar os pobres, os miseráveis, os abandonados, os marginalizados. Isso que deve ser toda a pastoral da igreja. As pastorais que nós tínhamos antes: pastoral dos migrantes, pastoral dos adolescentes, pastoral das prostitutas, pastoral de todos aqueles que se enfiam, infelizmente, e caem nos erros, desvios da vida, e a igreja tem uma sensibilidade para aproximar e querer ajudá-los, oferecer a sua ajuda, que vem de Deus. Aqui, nós podemos ajudar para você vencer, mas depende de você. Ajuda aos irmãos. O projeto de Jesus, para podermos viver o quê? Viver de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que nós vivamos em paz uns com os outros. Isso é o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,